Olá, boa noite, tudo bem? Vou começar agradecendo vocês que estão assistindo aqui as minhas lives, o especial Work and Study, que tem comentado, pedindo para vocês também darem uma passadinha no YouTube, dar um subscribe lá no Viagem com Ana, que eu vou começar a fazer, como eu falei para vocês, vou começar a fazer várias lives sobre programas de intercâmbio e o próximo programa vai ser sobre high school nos Estados Unidos. Então, eu espero que vocês acompanhem lá também. Dá uma passadinha lá no YouTube, eu vou fazer as lives também direto do YouTube, tá bom? Amanhã a gente tem a VGC com a Mariana e hoje a gente tem o prazer de trazer aqui no especial Work and Study o Roberto Magalhães para falar com a gente sobre os programas da ILAC International College. A ILAC é uma escola super conhecida, bastante procurada por alunos brasileiros, né? E tem muitos programas, não só da parte privada, do college privado deles mesmo, como associados a colleges públicos. E o Roberto veio hoje aqui contar pra gente como funciona o Pathway, que eles têm programas de inglês, que abrange uma infinidade de colleges públicos no Canadá. E ele está aqui já, vou colocar ele aqui na linha para conversar com a gente. Deixa eu ver, cadê o Roberto? Roberto, está dizendo que você está sem a versão mais atualizada do Instagram. Você quer entrar por alguma outra conta? Pode comentar aqui mesmo na live, porque eu não sei que você queria comentar aqui no Instagram comigo, que eu tô ligada no Instagram aqui no... Se você conseguir me mandar o convite, eu acho que entra. Vê. Então, pessoal, enquanto o Roberto está acertando lá, talvez se você tiver uma outra conta mais atualizada, talvez dê para você entrar, talvez conta pessoal mesmo. Isso. Mas é que tem que atualizar o Instagram, tá dizendo que o seu Instagram não está atualizado. Então, pessoal, desculpa, mas é porque tá dando um probleminha na conta do Roberto para ele poder entrar, mas enquanto isso, eu vou trazendo para vocês algumas novidades. Quando a gente fala de ILAC, todo mundo conhece, né? Por quê? Porque a ILAC é uma das escolas mais conhecidas que tem no Canadá, escolas de inglês, né? Eles têm campus em Vancouver e em Toronto, né? E que eles ensinam inglês. Eles têm General English, turma de General English, tanto presencial quanto online, nas duas unidades de Vancouver e de Toronto. E tem também o ILAC International College. Na ILAC International College, eles têm vários programas de Work and Study. Deixa eu ver aqui o request dele. Deu certo aí? Acho agora Bora! sim. Conseguiu? Deu certo aí? Bacana. Prazer, Prazer é Roberto, você está meu. aqui com a gente. Eu Que acho bom que deu tive certo você que. Nem eu entrar. sabia que Obrigado meu por você ter Instagram estava aceitado o desatualizado. convite. Então eu tive que. Deu tempo de atualizar e chegar, então tá tudo bem. Deu Atualizei. tempo? Assim, Você foi teve que dois atualizar segundos. mesmo para entrar? É, Eu eu sei tinha que feito uma fosse só atualização entrar e semana sair, deu. passada, mas Ah, é? deve ter outra mais nova, pelo visto, né? Eu não Ah, sei, o sim, meu pode deve ser ser, pode automático, ser. viu? Porque eu não lembro Pode de ter ser. feito atualização nenhuma, Tudo bem, não. Ana? Tudo Tudo bem, e ótimo. você, Roberto? Mais uma vez, obrigado. E aí eu queria que você contasse para a gente como que você Nossa, chegou na então, ELAC. eu tenho uma história de quase 20 anos, na verdade, com educação, né? Eu sou da área de educação, Ah, eu sou formado em letras, eu trabalhei como professor de inglês durante mais de 10 anos. Então, eu sempre vivi esse mundo, desse universo de escolas de inglês. Então, trabalhei em franquias, em escolas, fiz curso fora para isso também. aham, E aí, assim, lá pela volta dos, sei lá, 20 e poucos anos, eu fiz uma mudança de carreira e falei, não, não quero mais trabalhar com a sala de aula aham, e fui trabalhar com intercâmbio, fui trabalhar em agência de intercâmbio, porque eu já tinha feito intercâmbio, né? Já tinha sido guia de grupo, toda aquela coisa que a gente, quando trabalha em escola de inglês, leva os alunos para fazer curso de férias, né?
Então, assim, fiz muito isso, assim, para tudo que é lugar, levava grupinhos assim, de 30, 50 estudantes para Vancouver, para passar um mês, assim, Opa! durante julho, sabe? Aquelas que acontece de tudo, assim. E também eu mesmo fiz intercâmbio por 2 anos. 2 anos eu fiquei Sim. nos Estados Unidos e quando eu quis fazer essa troca de carreira, eu disse, gente, eu amo viajar, eu adoro e isso eu conheço um pouquinho, vamos ver como é que funciona esse mundo, né? E aí eu descobri, É. na verdade, um mundo completamente diferente do que eu tinha ideia, né? Que é realmente, assim, um mundo muito amplo de educação internacional e trabalhei muitos anos como agente e foi aí que eu conheci a Ayla, que assim, Sei. pelo lado do agente, em mandando os alunos e tendo feedback do outro lado, até eu começar a trabalhar. E já vou completar 4 anos já com a Ayla. Ah, é? E você fica É, entre lá e eu cá? fico, na Você vai verdade, para assim, eu estou Toronto, vai baseado para no Vancouver? Brasil, né? Então eu cuido do mercado Brasil do Brasil. Aham. Então a minha função é dar suporte para as agências daqui. Então eu viajo o Brasil todo, Uhum. indo nas agências, fazendo essas feiras, salão de estudante, todas essas feiras que a gente tem. Eu acho que eu vi Pode, com você lá na certeza, eu estava RCEP, lá. não tenho certeza. É, Eu tava assim. Então eu faço todas essas feiras e eu fico no eu Brasil. vi. E aí, claro, né? Todo ano a gente vai para o Canadá, tem o nosso fan trip, a gente convida os agentes, leva lá para conhecer a escola. Então, assim, uma vez ao ano, 2 vezes, dependendo do ano. Mas nós temos 2 pessoas aqui no Brasil, eu que fico no Sul e a Tati que fica em São Paulo. E nós temos mais uma pessoa do nosso time em Toronto, do time de vendas, né? E aí, claro. Não, eu A tava com Tati, ela, com eu vi certeza, lá. eu tava É. lá. Aham. Então, certamente a gente vai se cruzar. Agora começam os eventos de novo, né? Então a gente vai se cruzar por eles por aí. É. É o Study Tem Travel um monte que tem agora, né? Eu tava olhando a Tá agenda e falei, começando. meu Deus do céu, a gente começa e só para, acho que na metade do ano. É. Mas é basicamente assim. Então eu fico no Brasil dando suporte, fazendo esses eventos e dando suporte para as Aham. agências com seus estudantes, né? Quando precisa de alguma coisa, de documentação, o suporte Uhum. para ajudar mesmo a direcionar, enfim. Então eu tô aqui mais pertinho. Entendi. E conta para mim, assim, as características, assim, as particularidades de cada um dos campos Então, de assim, Vancouver uma e de das coisas Toronto. mais. Eu acho que um dos grandes diferenciais da escola é que a gente tem essa preocupação de oferecer a mesma experiência para o estudante, tanto em Vancouver como Toronto. Então, a gente tem essa característica de ser uma escola boutique, super bonita, moderna, instagramável, como a gente diz, né? Que a própria escola, assim, fala por si própria. Sim. E a gente também tem esse cuidado que o estudante não sinta a diferença da IELTS, né? Então, a IELTS é como se fosse um McDonald's, não importa o lugar que você vai, tem que ter o mesmo sabor, tem que ter a mesma Aham. característica, e é mais ou menos assim, os campos têm a mesma carinha, têm a mesma identidade visual, têm a mesma qualidade acadêmica, literalmente a gente oferece as mesmas atividades sociais, então a gente tem esse cuidado para que realmente o estudante decida Toronto ou Vancouver baseado na sua característica pessoal. O que eu, como estudante, prefiro, né? Eu prefiro uma cidade que eu vou ver Aham. neve todo o inverno, ou que eu vou conseguir ir para a praia, de repente, no verão. Ou eu Aham. gosto de natureza, então eu vou para Vancouver. Eu gosto de uma cidade com mais opções de atividade social, eu vou para Toronto. Então, assim, a gente quer que o estudante decida baseado no gosto dele, né? E não assim, porque a Ayla de Vancouver é melhor que a de Toronto. Então, a escola, aí o estudante vai ter a mesma experiência. O que vai realmente fazer diferença é o gosto pessoal do estudante. Tanto que a gente não faz diferença de preço, tudo é o mesmo preço, né? Tudo tabelado. Toronto e Vancouver é o mesmo preço. E os custos são os mesmos também? Tudo Assim, igual. é a Tudo que mesma vale para um, grade? vale para outro. Então, isso aqui é muito bom, né? É bom porque, assim, se tem um estudante que está interessado em Toronto e por algum Ah, motivo ele resolve ir para Vancouver, não precisa ficar com medo. Esse curso vai estar sendo oferecido em Toronto da mesma forma, com as mesmas datas de início. ah, Então, é tudo muito, ah. muito padronizado, né? A gente tem uma equipe acadêmica que cuida das duas cidades. Então, assim, não existe diferença, sabe? A gente tenta realmente oferecer a mesma Aham. experiência para o estudante. E em termos de números de estudantes, né? Em Toronto, a gente tem 4 campos das escolas de inglês do Iowa International College. Aham. E a gente tem um campo que a gente acabou de inaugurar agora, um campus que é uma dessas parcerias que você comentou com os colleges públicos, que é o Essas nosso campus novo da públicas, né? Fanshawe, que é separado, né? Então, assim, é um campus que acabou de inaugurar agora em Hum, outubro. É lindo, assim, parece que você entra, parece que você foi para o futuro, assim, realmente é algo espetacular.
Todos ficam naquela avenida, É todas tudo naquela pertinho, avenida então principal de ali a Toronto? Fanshawe mesmo tá na Bay, né? E a gente tá também, tem, tem a É, Yonge, é exatamente. Na Young, Yonge a Young, gente tem né? o Young que Main chama? Building, a gente tem Cumberland também, aí caminha mais 5 minutinhos para o lado, já tem o Dream Building. O único que está um pouquinho mais distante desses é o nosso University Building, que fica na frente daqueles prédios da Universidade de Toronto. Esse é um prédio específico para os alunos de Pathway, então eles Aham, não têm muito por que ter acesso com outros prédios, porque é outra vibe. Tem outra carinha, os estudantes são bem aham. focadinhos, né? Aquela coisa que você chega, os alunos estão fazendo redação no computador, estão preparando a apresentação, assim, tem uma vibe Sei. mais séria, assim, mais, né? Eles têm que É, tirar nota para entrar para o college, eles têm é, um prazo, então é diferente, assim, da escola exato. de inglês regular, É, que aí já é bem mais, o pessoal está conversando, tudo que é sim. país, misturado, então é... Mas eles são todos perto, dá para ir caminhando em todos os Aham. campos, assim. Em Vancouver é literalmente todos na mesma região, assim. É uma quadra do lado da outra. É, em Vancouver eu fui, mas A gente está com eu acho que eu 5 fui em agora. dois, mas um tinha acabado, vocês tinham, é, porque tinha uns que vocês tinham alugado porque tinha, a Uhum. capacidade tinha chegado no máximo e aí vocês tinham alugado umas salas num prédio e acabaram se, também É, era bem perto é do ali lado, assim, do Canada exatamente. Então, Place. hoje a gente está com 5 prédios em Vancouver. É, A gente tem, durante a pandemia, um deles foi fechado e a gente retomou agora durante o verão. E tem mais um extra que não existia antes da pandemia. Então, no fim das contas, hoje a nossa capacidade está é, maior do que a capacidade que a gente tinha antes da pandemia, o que é incrível, né? Porque a gente retomou com bastante força. é incrível, realmente. E assim, o que eu queria que, se você pudesse explicar para a gente, assim, começar falando um pouco Uhum, sobre o curso de Pathway, porque eu acho importante, mesmo a gente estar falando de Work and Study aqui, comentar dessa questão desse curso que realmente leva o aluno, proporciona ao aluno um conhecimento de inglês uhum. muito focado no college, né? Porque às vezes você faz um curso de General English, um curso não muito focado nessa construção de redação, né? E ele não te ajuda tanto quanto um curso que efetivamente foi montado para quem vai ingressar no college canadense, né? Claro. Então, se Então, você pudesse comentar um pouco, conversar um pouco com a essa gente sobre questão do isso. PEF é muito engraçado, porque às vezes a gente escuta assim, é um curso focado em inglês acadêmico, e na verdade, assim, o PEF ele é um programa, um programa de preparação para a universidade e para o college canadense. Então, ele é muito além do que a questão do inglês, né? A gente sempre explica para o É, estudante que saber isso, inglês não é suficiente para você acompanhar as aulas num college. Na verdade, saber português não é o suficiente para você acompanhar uma exatamente. faculdade no Brasil ou um mestrado, ler um artigo científico. Então, É, a gente sempre explica que é muito importante que esse estudante tenha capacidade, habilidades linguísticas para acompanhar essas aulas, ou seja, que eles saibam fazer uma redação de acordo com as regras canadenses, que eles saibam fazer uma apresentação oral, um resumo de um artigo isso. científico, que eles consigam produzir um artigo científico. Então, é isso que a gente vai ensinar nesses programas, né? Desenvolver as habilidades acadêmicas para que os estudantes consigam acompanhar as aulas no college sem dificuldade, né? Que é muito além do inglês. Então, Isso. hoje nós temos parceria com mais de 90 colleges espalhados pelo Canadá. Eu Eu acredito acho que a que escola sim, que eu mais acredito tem que sim. E parceria, a gente está né? sempre Com mudando isso, por colleges isso que é sempre públicos, bom ir né? no site todo mês dar uma olhadinha. A gente sempre atualiza essa É, lista mensalmente, porque a gente está sempre trazendo colleges, precisa sempre exatamente. Então, olhar, porque hoje a às gente tem vezes. parceria com esses colleges. E como que funciona, basicamente? Praticamente todos esses colleges, eles aceitam o nosso certificado como o comprovante de inglês do estudante, né? A gente sabe que para ingressar num college canadense, o estudante tem que ter, É, normalmente, ser uma graduação, uma pós, depende do tipo de curso, ensino médio, é a parte de educação e a parte de língua, né? Tem que comprovar a parte de educação e a parte de língua. Então, a é, gente cuida dessa parte de língua. E essa é a parte que a gente entrega para esse estudante. A gente vai capacitar ele academicamente para que quando ele entre numa faculdade, numa pós-graduação no Canadá, ele vai conseguir acompanhar essas aulas, né? A gente sabe, a gente tem os dados que uma média de 40% dos estudantes internacionais, eles acabam saindo bem mal no primeiro ano, né? Então eles reprovam ou eles acabam desistindo. sim. É Putz, fazer você um já investimento de pensou 20 mil dólares no ano reprovar para porque. precisar repetir, sabe? Então, assim, por quê? Porque eles estudaram para passar na prova Exatamente. do IELTS, eles conseguiram a nota que precisava, mas quando ele chega na hora do college, ele precisa fazer uma essay de 1.000 palavras, ou ele precisa fazer uma apresentação oral, um artigo científico, ele não consegue performar no padrão que os colleges esperam de um estudante canadense. Então, é isso que a gente faz, né? A gente
prepare esse estudante para entregar ele para o college pronto. Assim, ele vai conseguir acompanhar as aulas e vai ser muito mais fácil para esse estudante. Por isso que a gente sempre recomenda, até para quem já tem o IELTS. Sim, é necessário. Eu também acho. Eu pessoalmente acho que todo mundo deveria fazer um curso desse, porque o IELTS não é suficiente. O IELTS, ele vai te dar uma comprovação de uma proficiência linguística, mas ele não vai comprovar que você sabe fazer uma redação nos moldes da expectativa do professor canadense. E como você sabe, no college canadense, o professor, ele joga um pouco a matéria. Você tem que ser muito, um é uma aluno educação muito bem diferente, independente, né? É Ele muito faz muitos diferente do que os projetos. alunos têm no Então, Brasil. Então, é isso que eles estranham, quando eles não estão preparados, né? vale um investimento num pathway para que você esteja preparado. E esse pathway você Exatamente. pode fazer online, né? Isso é muito interessante. Você pode se preparar 30 isso é uma dias, grande diferença né? pós, né? Pós toda essa crise de pandemia que a gente viu nos últimos anos. Até março de 2020, esse programa era oferecido apenas de forma presencial. Então, o estudante tinha que ir para o Canadá antes, fazer esse programa de pathway, que podia durar de 8 semanas até, enfim, 24, 32, dependendo, 44, o tempo que o aluno precisasse. E uma vez que ele terminasse o programa de pathway, aí sim que ele ia começar o programa do college. Então, isso significava o quê? Significava que o estudante tinha que chegar muito tempo antes no Canadá, sem poder trabalhar, se dedicar exclusivamente para esse curso, ter os meios para se manter, para comprovar, para conseguir o visto, e depois para se manter. A grande mudança que a gente teve durante a pandemia foi que, com os cursos, né, online, os colleges passaram também a aceitar o certificado do pathway, independente de onde o aluno cursou. Hoje a gente consegue garantir que a gente vai entregar esse aluno do pathway para o college com o mesmo nível, tanto que o nosso certificado que a gente usa é o mesmo. Nível, o certificado é o mesmo, não muito existe bom nenhuma observação, um asterisco que diga que o curso foi feito online. Então a gente entrega o mesmo certificado. É um curso difícil, é um curso desafiador, a gente sabe que o aluno é o que a gente mais escuta dos alunos, tipo, nossa, é muito mais difícil do que eu pensava. Né? São muitas horas e tem bastante atividade pós-aula, né? Então, assim, é muita dedicação, a expectativa, mas também, para quem não sabe, o Pathway, você ingressa, faz um teste nível na ILAC, aí você vê qual que é o nível que você está. Então, vamos supor que você ingresse no nível 8, né? Aí você vai ter que cursar até o nível 15. Quando chega no nível 15, que não é o último nível da ILAC, você está apto, você recebe um certificado e você está apto a ingressar só com o certificado, você passa na prova, passa nos testes lá, mas você não precisa fazer mais nenhum outro teste. Exatamente. Você não precisa prestar IELTS, você não precisa, você já ingressa. Cada college tem um pré-requisito de língua, então a grande maioria é o 6.5 do IELTS ou equivalente. E aí vai ter alguns que vai ter alguma diferença. Alguns vão ser 6, outros vão ser 7, se for uma pós-graduação, dependendo do college. Então, a gente sempre faz esse planejamento para dizer para o estudante mais ou menos quanto tempo de inglês ele iria precisar para alcançar o nível que o college que ele quer precisa. Então, quando ele concluir esse programa, ele vai receber o certificado e ele pode fazer a aplicação né, para o visto e depois entrar direto. Quando ele chega no Canadá, ele já está direto, né? O que é o grande diferencial desses programas. Que a gente está muito contente. Eu acho que isso mudou bastante o perfil do estudante que está indo para o college também. A gente tem visto cada vez mais famílias, né, com filhos, porque eles conseguem fazer essa parte do inglês daqui. Quando eles chegam no Canadá, tá tudo pronto, já recebem visto de trabalhos, os filhos acima de 5 anos já podem ir para a escola pública. Acho que realmente mudou bastante o perfil desse estudante que está indo para o college público hoje. Isso é bem bacana. Na verdade, o Work and Study, o programa de Work and Study, ele vale tanto se você ingressar num college privado, que nos cursos de college privado, que a ILAC também tem, né? Quando você ingressar num college público, porque quem está no college público, ele recebe a situação de trabalho também, né? Que ele pode trabalhar 20 horas semanais, sendo que o cônjuge pode trabalhar full time. Né? Então, esse Work and Study, ele vale nesses dois casos, né? E tem colleges públicos que também têm cursos com co-op, né? Alguns cursos de college público também tem co-op. Então, quando a gente fala em Work Study, não é só college privado, não é só... também pode... A gente também inclui os colleges públicos, né? E aí...
E aí eu queria que você contasse um pouquinho dos cursos de Work and Study que você Então, fornece, que dentro você da se ILAC a gente tem oferece. as duas perninhas hoje, né? A gente tem as perninhas dos colleges privados, que é o college que a É, gente que já está há bastante tempo no mercado. Acho que a gente começou com esses programas uma média de 10 anos atrás, que são cursos, são career colleges, cursos técnicos profissionalizantes, onde o estudante vai fazer diplomas e certificados que vão ter uma duração desde 6 meses até 2 anos, dependendo do tipo de curso, da área. Se o curso vai ter co-op, né, que é o famoso estágio, vai ter estágio ou não vai ter estágio, então o estudante tem todas essas opções. E também a gente tem a outra perninha, que é o Higher Education hoje, que a gente entra dentro dos colleges, a gente oferece, né, colleges públicos através dos nossos programas, com as nossas, com a nossa, com, com a parceria, exatamente, com a parcerias, parceria né, que vocês do têm público-privado, com os exatamente. A colleges gente chama de PPP, né? Eu estava públicos. tratando Isso. PPP, parceria público-privada, né? Essas parcerias, como é que funciona basicamente? A ILAC oferece a estrutura no college, no caso em Toronto, então a gente oferece o prédio, a gente oferece toda a Uhum. parte acadêmica e de suporte aos estudantes, e o college público entra com o currículo. Então, ele que vai fornecer os documentos, ele que vai o aluno vai ser deste college, mas ele vai usar o nosso campus que fica em Toronto. Então, essa é a grande diferença, porque ambos os colleges que a gente tem parceria hoje ficam fora da região de Toronto. Então, a gente está falando da Georgia, né, que fica em Barrie, e a gente está falando da Fanshawe, que fica em London. Então, querendo ou não, são Isso. colleges maravilhosos Uhum. que estão fora de Toronto. Então, hoje o estudante consegue fazer esses dois colleges em Toronto através da IELTS. Então, essas são as duas perninhas que a gente tem de programas de college. Vancouver não Não, tem parceria Vancouver esse não tem. PPP, Hoje a né? gente tem só em Parceria Toronto, exatamente. público-privada. Por conta eu acho que é muito por conta da A gente já legislação de lá, teve, né? Eles a não gente já têm as teve uma mesmas parceria de permissões. PPP com a Red River através da Sterling, e aí tinha essas questões. Então, para a gente fazer mais sentido realmente ficar ali em Toronto, até porque na Georgia, né, a gente está oferecendo dentro do nosso campus, a gente adquiriu novos andares, então a gente tem, assim, hoje nós temos praticamente um prédio inteiro com as salas da ILAC, Ah, e da Fanshawe a gente acabou de inaugurar, né? Nós já estamos, o programa começou no passado e a gente já está assim, com a capacidade máxima agora para 2023, a gente já está só a Georgia tem quase 4 mil alunos, agora em janeiro a gente chega a 4 mil. Georgian eu tenho uma aluna que está fazendo, ela é de Moçambique, ela está fazendo Uhum. 32 semanas, porque lá não tem, a internet não, né, inviabiliza ela fazer online o Pathway. Então, ela está fazendo o Pathway em Toronto e ela vai, mas ela Ela vai preferia para ir Barrie, estudar lá. para Barrie. Então, Não, ela maravilhoso. vai para A Barrie gente depois. tem cursos limitados Vai ao fazer Global. o Global Uhum. Business, que é Exatamente. pós, Na né? verdade, assim, o que a gente fez? A gente analisou dentro do que a gente poderia oferecer por conta das salas de aula, né, cursos que não precisassem de laboratório e que tivessem alta demanda de empregos mesmo em Toronto, né? Então, tanto no Georgian como na Fanshawe são cursos que a gente sabe que o mercado de trabalho está extremamente aquecido e essa é uma grande preocupação dos colleges sempre, né? Oferecer cursos que o estudante consegue se colocar no mercado de trabalho depois. Então, hoje a gente tem cursos na área de TI, de business pela Georgian e na parte de saúde e hospitality pela Fanshawe. Então, são cursos de áreas diferentes, eles não competem entre si e a gente vai aumentar, tem cursos novos. É porque Fanshawe fica numa cidade Fica longe, né? Ela não em fica em London. Fanshawe fica em London, né? E que é uma cidade Uma que hora e fica mais ou menos pouquinho. o quê? Uma Uma hora e hora, pouquinho. 2 horas. Exatamente. Uma hora e pouquinho É de Toronto. Então, maravilhoso, para né? quem está em Toronto, você é maravilhoso. Às vezes a família está lá, O tem, nosso campus é né? E fica, central, então o não estudante consegue precisa. trabalhar. Se ele está com aulas assim, em períodos diferentes do dia, ele consegue trabalhar, voltar para o trabalho, ir para casa. Dali a gente está numa parte muito nobre de Toronto, né, que é Yorkville. Então é tudo muito perto, é uma parte central onde tem acesso a todos os lugares da cidade por ônibus e trem. Ali é melhor, o Realmente melhor lugar da é cidade. muito, muito legal. Então, hoje a Entendi. gente tem esses programas, e claro, o da Allen International College, não. O Allen International College, a gente está falando, eles são gêmeos, né? O que vale em Toronto, vale em Vancouver. Então, lá na Allen, isso sim. Quais Aí são os sim, pré-requisitos para esses programas de career college privados? Basicamente é ensino médio completo, 18 anos e nível de inglês. A gente testa o nível de inglês, nós temos um teste, né? O estudante faz um teste de Cambridge sem custo nenhum. A gente vai mandar uma senhazinha, um token para o estudante, ele vai fazer essa prova. A gente vai ver se ele tem um nível de inglês. Se ele não tiver, a gente vai fazer um study plan,
que a gente vai dizer para ele quanto tempo de inglês ele precisaria estudar para chegar no nível para entrar nesse college. Os colleges privados, eles costumam ter um nível de inglês bem menor, então a gente já bem menor, gente já consegue colocar os estudantes a partir do nível intermediário, que faz bastante diferença, e pré-avançado normalmente. Então, muitos dos brasileiros nem precisam fazer curso de inglês, eles já vão direto para o Career College. Que é um B1. É o equivalente, nós temos cursos que equivalem ao nível 8 da IELTS, que é o equivalente ao 4.0, intermediário. E também tem nível no nível 10, que é 4.5, e depois que tem os Sales and Marketing e Business Administration, que é nível 12, que é como se fosse o 5.0 do IELTS, equivalente, né? Então, assim, são cursos bem acessíveis. Quando a gente pensa, comparando um college público, que vai ser mais ou menos 6.5, né? A gente está falando aqui de mais ou menos se a gente fosse pensar em termos de semanas de inglês mesmo, seria mais ou menos umas 8 ou 12 semanas a menos. Então já é considerável, assim, né? Sim, sim. Claro, claro. E o co-op? O co-op funciona da seguinte forma, né? Nós temos cursos com e sem co-op. Como é que funcionam os programas com co-op? Os programas com co-op, eles são programas que o estudante vai colocar em prática o que ele está estudando na teoria. Então, normalmente, o co-op tem a mesma duração do programa teórico. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um programa bem popular, que é o nosso Service Excellence for Business de 48 semanas. Esse é um dos mais populares. Como é que esse programa funciona? A gente oferece 24 semanas das aulas teóricas, então ele vai fazer 24 semanas das matérias, e depois ele tem mais 24 semanas para fazer a parte do co-op, que é a parte do estágio. A gente garante, como a Ayla, que a gente consegue garantir a colocação desse estudante, né? E como é que a gente garante isso? Hoje nós temos um Career Center dentro da escola, onde a gente vai cuidar de toda essa parte profissional dos estudantes. Então, a gente trabalha com eles currículo, cover letter, LinkedIn, como se comportar numa entrevista, a gente dispara muitas vagas, toda semana o estudante recebe no e-mail vagas disponíveis na região, porque a gente tem parceria com mais de 200 empresas no Canadá. Então a gente consegue garantir um entry-level job para esse estudante no final da aula teórica, quando ele vai começar o co-op, né? Os nossos co-ops são... Isso. A gente tem, hoje a gente tem mais de 200 empregadores parceiros que já esperam nossos alunos acabar a parte teórica para contratar eles na parte prática. Né? Então, o tempo do curso prático, mais de 200 hoje é mais de 200. A gente consegue colocar, é sempre um entry-level job, isso é sempre importante deixar claro, que é um emprego inicial, mas dentro da área de estudos. Saber. Então, se a gente está falando aqui de um curso como Service Excellence for Business, ele vai trabalhar em atendimento, um greeter, vai ser um recepcionista, então é sempre um entry-level job. Né? Então, só que a gente sempre a gente garante, independente da província, tanto em Toronto como em Vancouver, não importa se é Ontário, British. São todos remunerados. Às vezes os estudantes optam por fazer estágios que não são remunerados pela questão de currículo mesmo. Às vezes eles conseguem numa empresa que vai ser mais interessante para eles colocar trabalho voluntário, às vezes vale mais a pena colocar no currículo que eu fiz um estágio, sei lá, na Amazon ou na Google, mesmo que eu não ganhe nada, do que de repente receber. Mas a gente sabe que na prática os estudantes gostam de trabalhar full time, até porque eles podem se manter bem melhor, né? Então eles conseguem geralmente pagar os seus custos. O brasileiro prefere fazer o estágio remunerado, até porque ele precisa do dinheiro para... Sempre dá para pagar alimentação. Sim, eles já conseguiam se manter quando era part-time. Durante o período do curso, eles já conseguem se manter. Agora eles estão trabalhando full-time, todo mundo, né? A gente sabe que os estudantes estão liberados, mas essa não é uma regra que vai ficar. Então, assim, para os estudantes futuros, isso não vale. Então, o que a gente sabe, né, que a princípio até 31 de dezembro de 2023... Quem já está com a permissão, quem aplicou para o visto até 7 de outubro. Todos os outros, as regras são iguais. Até então, 7 de outubro. E vamos ver como é que fica. Eu acho que... Eu sou otimista, né? Eu sempre sou otimista. Digo, não, vai dar super certo. Eu também o governo vai ver que a gente está suprindo as vagas. Tem bastante falta, né? Tem muita vaga em aberto. O pessoal precisa ainda. Exatamente. Você vai nos restaurantes, você vê, você fala, putz, tá faltando gente. Então, acho que isso aí vai durar um pouco ainda. A gente está feliz, porque a gente sabe que para os alunos está fazendo bastante diferença. E tomara que dê certo. Tomara que os alunos não relaxem nas aulas, que não caia o rendimento deles, para a gente poder dizer, olha, tá dando certo, deixa esse pessoal trabalhar, né? Então, na verdade, eles estudam, fazem a parte teórica. Quando a parte teórica está completa, aí que eles vão, então, fazer a Lembrando parte que durante... Entendi.
Então, durante a parte teórica, eles estão Isso, preparados. a gente vai ensinar para eles. Na prática. Eles vão, e aí eles na verdade, eles vão trabalhar desde o início. Então, essas clínicas de resumes que a gente faz, de cover letter, acontecem sempre, né? A gente ajuda eles a gente ajuda eles a conseguir o emprego da parte do início, exatamente. A gente não consegue, teórica, né? A gente não consegue garantir o emprego nessa parte que não é do COP, mas a gente dá todas as ferramentas para eles conseguirem. Então, como eles já têm um nível de inglês legal, porque precisa ter como pré-requisito para esse curso, a gente dá todas as ferramentas de como funciona uma entrevista no Canadá, a gente manda as vagas para eles, semanalmente eles recebem nos e-mails. Então, já vão pegando todas e aí já pode dicas. Então, quando eles aproveitar. chegam na parte do COP, de fato, que é quando acabou a parte teórica, aí eles já têm experiência por ter trabalhado todo o tempo teórico também, né? Eles já estão trabalhando, eles já sabem como funciona o mercado de trabalho canadense, eles têm a experiência, eles têm a parte teórica do curso, ou seja, que é tudo focado para a prática, porque o nosso curso é sempre focado para o mercado de trabalho, e aí a gente entra para conseguir essas entrevistas, que aí sim tem que ser dentro da área que eles estudaram, tem que ser um entry-level job dentro dessa área, e a gente consegue essas entrevistas, eles literalmente só precisam ir e conseguir o emprego, porque eles estão preparados. A gente faz simulados de entrevista, a gente explica para eles o que pode, o que não pode, como tem que se comportar numa entrevista, faz a foto do LinkedIn, mais, né, bonitinha, ensina eles como funciona o currículo no padrão canadense, que é totalmente diferente do currículo padrão do Brasil. Então, exatamente, a cover letter. Então, a gente dá todas as ferramentas. E assim, para o estudante é muito tranquilo. E o brasileiro, eu acho especificamente, né? A gente ainda tem algumas vantagens em relação a outras nacionalidades, porque a gente é muito flexível, né? A gente é muito maleável, a gente convive bem com todas as nacionalidades. Isso. E a gente vai com a faca no dente. Eu estava falando em outra live isso. O brasileiro chega para vencer. Quem não tem perfil, né? a gente Ele descobre bem no início. Tipo assim, olha, esse estudante não tem perfil. Ele mesmo não quer. Não, vem para cá para prestar trabalho, eu vou para minha casa, que lá tem empregada, lá tem motorista, lá tem mesada. Aí é outra história, bom, mas a aí grande, assim, eu não sei, mas todos os outros alunos, quando eles chegam lá e eles entendem que, ok, eles vão ter que ralar um pouquinho, que eles vão ter que trabalhar um pouquinho mais, mas tem a grande diferença é que eles estão vivendo num país que tem uma das melhores qualidades de vida, um país extremamente seguro, um país onde não importa o salário que você ganhe, você vai ter uma vida digna, você vai ter acesso a transporte público, a alimentação, a diversão, a lazer, tem muita coisa free. Então, assim, quando os estudantes percebem isso, é por isso que eles não querem voltar, né? Por isso que eles acabam fazendo outro curso, depois eles fazem programa de imigração, e aí ficam, enfim, né? É um país muito... Exatamente. E aí faz um network grande, né? Porque aí passa de um emprego para o outro, conhece uma pessoa aqui, depois muda, conhece outro público lá, faz amigos em todo lugar. Então, assim, é muito rico. É uma porta de entrada, eu sempre falo, é uma porta de entrada para o Canadá, é uma porta de entrada pela frente, né? A gente tem que entrar pela porta da frente no Canadá. E um programa desse realmente ajuda muito os estudantes. É porque você pode sempre, quer dizer, quando você ingressa num programa desse, você sabe que você tem data de ida e de volta, né? É um programa de Career College, né? Ele não é um programa que vai te permitir e não te dá PJWP, então ele não vai permitir que você, então, permaneça no Canadá no final do programa. Porém, como você faz muito network, e normalmente as pessoas que vão lá vão com essa vontade de vencer, né? E é importante já sair daqui, se esse for seu objetivo, com essa energia, porque chega lá, faz amizade, e aí se você trabalhar bem, depende muito de você, né? De você conseguir, então, uma vaga de trabalho, um empregador que te dê uma chance. E a gente valorize, a gente dá as ferramentas para esse estudante, né? A gente dá todas as ferramentas para ele. E isso, a gente sabe que o perfil do nosso estudante, quando ele chega no mercado de trabalho, como ele está muito preparado, ele conhece um pouco da realidade, que a gente traz isso muito para ele durante o curso, ele costuma ter nada de dificuldade, sabe? É muito fácil, é muito tranquilo esse estudante. Tanto que vai para o Career College, que vai só para fazer o programa e o estágio e retornar, como que vai como uma porta de entrada para, de repente, juntar o dinheiro no segundo ano. A gente tem programas, por exemplo, né, que duram 2 anos, que são 92 semanas. Então, o estudante faz 52 e mais 40 semanas de estágio. 40 semanas é quase um ano praticamente. Ele tem mais 12 semanas. Então, ele fica um ano fazendo estágio. Em um ano, trabalhando 40 horas por semana, porque ele faz 20 de estágio e 20 de trabalho por conta,
esse aluno consegue juntar grana para fazer para entrar num college público, para fazer a mudança de visto, pegar um outro curso, se ele tiver vontade de ficar no Canadá. Então, a gente sabe que ele consegue fazer uma vez que ele está por lá, né? O país também facilita bastante para o estudante uma vez que ele está por lá. Sim. E a gente também auxilia ele. Todo nosso estudante, a gente trabalha e dá essa assessoria de higher education, se o estudante está pensando em fazer um pathway. A gente tem um departamento que faz essa triagem com os estudantes para ajudar eles a achar um college público depois. Faz a aplicação para o estudante sem custo nenhum. Todo nosso aluno tem isso. Isso na verdade pode prolongar realmente a estadia dele, é verdade. Não necessariamente ele tem que ir embora. Se ele continuar, ele pode fazer. Tanto quais são as áreas que vocês têm esses career colleges? A gente tem vocês têm na área de serviço, de Customer Service, que são os cursos de Service Excellence for Business, Service Essentials. A gente tem, e na parte de Sales e Marketing, que a gente vai ter com co-op, sem co-op, cursos de 1 ano, curso de 1 ano com co-op, curso de 2 anos com co-op e Business Administration. E também com co-op e sem co-op. Todos os cursos na IELTS vai ter uma modalidade sem o co-op, e o outro com o co-op. Isso é bom porque dá liberdade para o estudante. Nem todo mundo quer trabalhar, nem todo mundo quer ficar um ano inteiro. Então, é um estudante que está pensando em ir para o Canadá, quer estudar, mas não sabe se é mesmo o destino que ele quer, ele pode ir lá e fazer um curso de 6 meses. E aí, se ele gostar, ele pode aplicar para um outro programa ou voltar. Que a grande 6 meses. O mais exatamente, curto é de 6 exatamente, meses. Que é o Service Excellence for Business Certificate, que é igual de 48, só que não tem o co-op no final. Então, o estudante faz 6 meses de curso, termina e pega o certificado. Aí, quem quiser ficar o ano todo, depois desses 6 meses de curso, ele fica mais 6 meses praticando, né, no mercado de trabalho, fazendo... Exatamente. Hoje, os mais populares, sem dúvida, são os programas de Service Excellence e os programas de Sales e Marketing. Os de Sales e Marketing são muito, muito populares, principalmente essa categoria que a gente colocou esse ano no nosso portfólio. Quer dizer, entrou ano passado e esse ano foi a nossa primeira turma, que é a categoria de 54 semanas, onde o estudante faz uma média de 7 meses, né, que é o programa teórico, e ele tem mais 6 meses para fazer o estágio na área de Sales e Marketing. Então, esse é um programa que antes a gente só tinha a opção de 1 ano sem co-op ou 2 anos com co-op. E o pessoal dizia, nossa, eu queria ficar 1 ano, mas eu também queria fazer o estágio. Então, a gente conseguiu criar um certificado pegando as principais disciplinas de vendas e marketing e colocando nesse certificado de 54 semanas. É super popular esse é um dos mais populares, oferecido nas 2 cidades também. Bacana. E assim, voltando um pouquinho para essa parceria do PPP, quais são os cursos? Porque assim, não são todos os cursos da universidade que você consegue dar em Toronto, né? Mas quais são os que mais procurados? Hoje a gente tem, no Fanshawe são 5 cursos e na Georgian são 10. Na verdade, já vai entrar mais cursos agora em 2023. São diferentes. São diferentes. Então, a gente está falando... Muito diferente. Na Georgia, a gente focou na parte de business e TI. Então, vai ter curso de programação, vai ter curso na área de business mesmo, de project management, de recursos humanos. Então, é focado nessa parte. E os programas da Fanshawe são programas focados na parte de saúde e também na parte de hospitality. Então, são coisas bem diferentes. Né? A gente tem o legal da Fanshawe é que você pode combinar, por exemplo, as pós de 1 ano, você pode combinar 2 pós e eles já te dão 2 pós de 1 ano que dá o PGWP, uma LOA já para aplicar e você tem direito a 3 anos de PGWP depois, até 3 anos, né? Então, tem várias possibilidades para montar essas... né? E uma das coisas legais é que como a gente já tinha essa parceria antes de existir os PPPs, mas os créditos do IELTS International College, eles podem ser utilizados depois nos colleges públicos. Nós temos parceria com vários colleges que aceitam os nossos créditos. Então, a Georgian é uma delas. Então, o estudante que faz o IELTS International College, ele consegue utilizar vários créditos depois no curso de Business Administration da Georgian. A gente também tem parceria com a Douglas, com a VCC, vários cursos que hoje aceitam os nossos créditos do IELTS International College. Eu sempre falo para os estudantes, é uma economia muito grande, porque pagar créditos de college privado é muito mais barato que pagar créditos de college público. Então, você paga o crédito de college privado e depois você utiliza ele no college público com essas parcerias que a gente tem. Então, acaba que dá um super desconto para o estudante depois, porque ele não tem que fazer isso de novo, né? Então, isso que é legal. A nossa qualidade acadêmica dos nossos programas de college privados são tão grandes que a gente consegue transferir esses créditos também para vários colleges públicos
né? São cursos Ai, que bacana. extremamente puxados academicamente também, que é uma das coisas que a gente escuta. Assim como a gente escuta dos Aham. alunos de Pathway, que é super difícil, que tem que fazer muita coisa fora da sala de É, aula, a gente escuta do nosso aluno do International College. Nossa, eu achei que ia ser bem mais fácil, tem que fazer projetos, tem que fazer, né, tem que montar é. projetos, tem que Ai, apresentar. é. Nem Não, todo o nosso é career bem college é puxado. O que a assim. gente tem de feedback é É. tipo, nossa, a gente estuda também casos reais de grandes empresas, como que elas trabalham, e traz isso para a realidade do aluno e coloca isso em prática. Então é realmente assim, é um programa muito dinâmico, é um programa que a gente tem assim um feedback fantástico. Eu em quase 4 anos já, ela que eu não lembro de ter tido um aluno que disse, eu quero parar porque eu não gostei do curso, sabe? Realmente um programa muito, muito É. dinâmico, né? É. Ah, gostoso, Roberto. Eu gostaria de agora conversar com você mais um pouco na parte Na parte prática, né, da prática, na parte coisa. boa. Me conta um pouco assim, tem algum, quanto que custa fazer um curso de um career college? Quanto que custa fazer um curso do college público? Tá com luz ou sem luz? Acho que sei, né? Ai, com luz, Com luz, eu com não luz, enxergo com nada, luz. assim, então vamos Não, ficar assim. tá bom. Ah, Que do nada, você não enxerga, eu tô então no tá Rio bom. Grande do Sul e Vou aqui ficar melhor escurece para muito você. tarde, né? Então agora são 20 para Oi, as de repente 8. apagou a luz aí. Tá luz do dia ainda aqui, dá pra ver, né? Tá luz. Mas assim, 5 minutos Tá, fica noite, assim. tá. Mas escurece mais tarde que em outras partes do Brasil, aqui no Sul. Mas então, a gente tem cursos, na verdade, a partir de US$ 5.000, né? Na verdade, 4.700 nessa promoção atual. Assim. Então, tem curso a partir de US$ 4.700 até assim, uma base de US$ 8.000. Então, hoje a gente está trabalhando neste mês agora de dezembro. Se a gente receber, ou seja, se o aluno começar esse processo de matrícula, precisa só começar, né? Tem que dar entrada nesse processo até dia 31 de dezembro, que é até final de semana que vem. O estudante tem US$ 500 de desconto em qualquer programa do Alec International College. US$ 500 Opa, olha de só, desconto, que pessoal. na Que nossa moeda atual está legal. dando o quê? R$ 2.000 praticamente. Isso é o custo que o aluno teria para fazer um visto. Então, É, assim, querendo ou não, vale muito, muito a pena. Então, aham, até a semana que vem, a gente ainda está com esses US$ 500 de promoção. E então só precisa entrar com esse processo, né? aham. Solicitar o token. Não, Você tô vai por sair de aqui. Então, férias? Não, a gente né? dia 30 Você de não vai sair dezembro, a de gente está férias. processando essas matrículas ainda. Então, tudo que a gente receber até Ah, finalzinho é? ali do mês de dezembro, a Olha gente vai só. processar com esse super desconto que a gente está fazendo, que eu garanto, a gente até já divulgou as tabelas de 2023, esse desconto não está vigente para janeiro de 2023. Então, é o Sim. momento para pegar com esse super desconto. Então, assim, mais ou menos um curso de um ano, que seria 6 meses teórico, 6 meses prático, né? Quanto que ficaria um curso de um Então, ano, depende mais, de curso, que a gente mais tem ou menos? vários cursos de um ano. Vai ter cursos de uma média de. Faz Faz diferença, depende do programa, sim, vai diferença fazer diferença. Mas é como eu comentei, o curso mais. Hoje a gente tem curso a partir de 4.700 e o curso. Mas esse de Eu 4.400, qual é eu a tô sem o meu duração material dele? aqui Só da para eu ter minha uma frente. Você tá ideia. com cola aí? Eu tô com a tabela aqui, mas aquela tabela que você me falou não tem nenhum de 4.000. Tem de Eu 7, tava. de 6, Dá um de segundo. 8, de 9. Eu tô com a Deixa eu ver Light qual que. College aqui. Calma aí. É que de repente Eu você tô tá com o vendo óculos aqui e o com a já outra na do mão, né? mês que vem? Ó, Eu tô viu? Tá com a sem de desconto. 2023. A gente tá com Então esse. tá sem desconto. Qual que é? Ó, o de 7.000 é o Deixa eu pegar primeiro, de aqui. Service Porque se eu pegar no Excellence meu for Business se eu abrir meu Diploma. O de computador, 40 você. se eu abrir meu Tá. telefone, eu vou sumir. Então eu vou só abrir, deixa eu pegar no meu computador É, que eu mostro, porque de cabeça eu não sei. Mas com os descontos, né? só pra gente Não, ter só mas uma tá ideia, assim, assim. sempre tá maravilhoso. Os melhores descontos possíveis. Então, a gente tem este programa especificamente de 4.700. Fiquei escuro de novo. De 4.700 deve ser um desses de Sales and Deixa eu Marketing, já te né? digo aqui, deixa eu só abrir aqui. Bonitinho. Aí, agora sim. Ó, pessoal, porque as modalidades são Service Excellence for Business, É, aí tem então, Communications a and gente tem, ó, por Service, exemplo, o programa Essentials.
Sales and Aquele Marketing e programa que eu Business comentei com você que dura Administration. 26 semanas, que é o programa de 6 meses, ele está 4.700 agora com essa mega promoção de $500 de desconto. Então, esse programa é de 6 meses. Aí, o de 1 ano, da mesma categoria, que é o Service Excellence for Business, que o estudante faz 6 meses de teoria, mais 6 meses de estágio, esse está saindo 6.700. 6.700, 1 ano de curso. Com esse mega desconto, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um programa de 2 anos, o programa de 2 anos está saindo $8.000 com esse desconto. 8.000, 2 anos. Já está muito bom, hein? Um college Exatamente. Esse é um programa que você vai estudar 1 ano e depois você vai fazer realmente. mais 1 ano de estágio. Então, com essa promoção, exatamente, todo suporte, tudo que eu comentei. Career Center, que a gente vai ajudar o estudante a construir seu perfil profissional através, né, construindo ali o currículo, cover letter, simulado de entrevista, LinkedIn, as vagas semanais que eles vão receber nos e-mails. Então, realmente, assim, todo o serviço que os nossos alunos têm, né, desde o suporte que a gente tem, desde a parte do Student Service até a parte de colocação nos estágios e durante os estágios, durante o processo todo de ensino. Então, tá incrível essa promoção que a gente tem. Tem ainda, né? A gente ainda tem uns 10 dias 8 dias mais ou menos pela frente para se matricular. Só precisa iniciar o processo de matrícula que a gente já consegue garantir esses valores. Então, a gente recebendo o application form com um testezinho de inglês, a gente já considera que a gente iniciou o processo. Então, vale muito a pena. Então, vale muito a pena. É o momento para estudar nos melhores career colleges do Canadá, se não o melhor. Com certeza. E com preços, assim, incríveis, né? Realmente, é para encerrar, é um presente de Natal, praticamente. Ou qualquer um dos dois, Toronto, exatamente. É isso, porque a gente tem esse cuidado, né? É o mesmo preço. A gente não quer que o estudante escolha a cidade por ser a cidade mais barata, não. Ou num desses que você com a facilidade de estar em Toronto estudando num college público. Exato. Sem ter que se e também, deslocar, mesmo que o estudante faça, ele pode fazer o curso de Vancouver e depois ir para o nosso PPP de Toronto, não tem problema, né? Tem muito aluno que até gosta de fazer de trocar a cidade, mas as opções são várias. Eu sempre digo assim, opções tem muitas. O estudante, ele só precisa saber mais ou menos o que ele quer, porque o resto a gente ajuda, né? A gente vai dar para ele várias opções, uma vez que ele está lá. Uma vez que você está no Canadá, aí assim, o mundo é o limite, né? A gente sabe que o céu, né? O estudante chega lá, ok, cheguei no Canadá, estou começando a estudar a meia, é aqui que eu quero ficar. Vamos estudar, vamos tirar notas boas, vamos conseguir um emprego legal, ou vamos para um college público depois. Sim. É só a porta de entrada, né? O sucesso é o que eu sempre falo, o sucesso é garantido, só depende do estudante. E a gente dá todo o suporte para que ele consiga isso. Sim. Com certeza. Eu daqui, vocês daí. Então tá joia, Roberto. Eu agradeço muito, muito. Acho que foi muito valiosa essa nossa entrevista. Muito legal você ter participado do especial. Fico muito feliz e muito honrada com a participação da ELAC. Com certeza. Eu que agradeço. A gente vai agradeço né? o convite. Conte com a gente o que vocês precisarem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, corram que a gente está aqui para ajudar vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo. E vamos aproveitar. Vamos aproveitar para colocar esse plano do Canadá em prática até o final dessa semana. Isso, com certeza. Aí, pessoal, não esquece disso aí. Não perde o prazo, porque realmente eu estou vendo a tabela aqui de 2023. Já não é mais ou menos, não. Não é realmente, assim, a gente está nos 45 do segundo tempo. Para o estudante garantir essa promoção, esse é o momento agora. Dá tempo ainda. A gente ajuda. Vamos divulgar, tá bem? Que é por aí. Obrigado, Ana. Tá joia. Obrigada, Roberto. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite.